pensar um pouco nisso. Esse primeiro ponto, vamos falar sobre que Sara recebeu poder para ser mãe, mesmo sentados lá em Hebreus 11 e 12. Olha só aqui como que diz a palavra de Deus. O capítulo 11 é conhecido, né, a galeria dos heróis da fé. E olha só o que vai dizer aqui. Pela fé, também a própria Sara recebeu o quê? Poder para ser mãe. Irmãos, esse texto continua, né? E a Bíblia vai dizer assim: poder para ser mãe, não obstante avançada a sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu creio que até aí já está bom. Eu queria que nós guardássemos bem o versículo 12, pode botar, só para você entender o grau de dificultando mais a situação. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Deixa o versículo 11, por favor. Meus irmãos e irmãs, eu queria hoje falar um pouco sobre essa questão de receber poder para tocar a nossa vida. Tem hora que, irmãos, a gente não sabe de onde vai tirar forças, mas eu quero dizer para você que às vezes não é nem mais sabedoria, não é nem conhecimento. Hoje, informação tem bastante, mas o que a gente precisa realmente, tem hora que a gente tem que entender que nós precisamos do poder de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, há algo que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que lutar. E é interessante, irmãos, como que Deus na Bíblia ele escolheu muitas mulheres, né? Sara, entre outras mulheres, ela não poderia ficar grávida. A Bíblia vai dizer até que ela era estéril. Há um versículo na Bíblia que vai falar sobre isso, que ela era estéril. Tantas mulheres na Bíblia tão amadas por Deus, e eu quero que você entenda o seguinte: Deus tem um mistério na vida de cada pessoa. Não é porque uma pessoa recebeu uma bênção, outro não recebeu, ninguém é mais melhor que ninguém. Há propósitos e planos de Deus que nós não conseguimos atingir. Mas eu queria hoje porque você entendesse. Quem sabe você que é mãe, ou você está com medo de ser mãe, você está vivendo, o seu filho está numa fase que você está até com medo. Eu quero dizer para você que há um poder, há uma fonte de poder para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz em Lucas 24, 49, é interessante, irmãos, que Jesus ele promete que ele vai enviar poder para o seu povo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, ou seja, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, existe uma coisa que o cristão tem, que é o poder do Espírito Santo de Deus. E eu queria que hoje, você tem pedido poder a Deus? Qual foi a última vez que você falou: Senhor, me dá poder do teu Espírito Santo? Você tem feito essa oração? Senhor, eu preciso de poder do teu Espírito para isso. Eu preciso de poder do teu Espírito para enfrentar essa situação na minha vida. Qual foi a última vez que você pediu poder a Deus? E olha só o que está escrito em Atos 1:8. Há promessas sobre isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até Venda Nova, e até os confins da terra. E chegou aqui, e está chegando a vários lugares. Muito obrigado, irmã Leni. Então, a Bíblia promete poder. Fala comigo assim, fala comigo assim, a Bíblia promete poder. Irmãos, é interessante que se a Bíblia promete alguma coisa, é porque a gente vai precisar. Se a Bíblia promete, se a palavra de Deus promete, é porque nós vamos precisar. É interessante que tem um evangelista que foi do século XIX, que eu gosto muito de ler biografia sobre ele. Ele era um homem que tinha pouquíssimo estudo, D.L. Moody. Ele foi um grande evangelista. E é interessante que ele era professor de escola bíblica dominical. Disse que realmente ele tinha um trabalho extraordinário com crianças. E houve um momento que acho que duas mulheres, se não me falha a memória, viraram para ele e falou assim: Senhor Moody, nós estamos orando pela sua vida. Ele falou assim: ore pelos perdidos. Ele disse: não, nós estamos orando para que o Senhor seja cheio do Espírito Santo.
para que o senhor seja cheio de poder. Isso incomodou ele, que já era um crente, já era um salvo. E aqui, irmãos, eu não estou falando de segunda bênção, aqui eu estou falando de ser cheio. Quem está ligado, diga amém. O cristão já tem o Espírito Santo de Deus, mas uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é estar cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E aquele evangelista, ele começou a pedir poder. Senhor, me dê poder, me enche com o teu Espírito Santo, me enche com o teu Espírito Santo. E nisso a igreja dele pegou fogo. Não só a igreja dele, como a cidade de Chicago, naquela ocasião, foram acho que 4 dias de incêndio, muitas construções de madeira, e pegou fogo em tudo, e ele foi para Nova York atrás de recurso financeiro. Se você ler a biografia dele, você vai ver lá. E disse que ele estava andando no meio da rua, quando de repente ele começou a sentir aquela coisa gostosa. Ele começou a sentir aquela presença forte de Deus no coração dele. Ele teve que arrumar um canto para ele orar, para ele adorar, para ele se derramar diante de Deus. Ele falou que ele é como se um pé dele desse glória e o outro desse aleluia. E ele falou que ele continuou a pregar as mesmas mensagens, continuou a pregar os mesmos sermões, só que coisas começaram a acontecer na vida e no ministério dele extraordinária, porque ele aprendeu que ele tinha que confiar na pessoa e na obra do Espírito Santo de Deus. Ele falou assim: eu recebi o poder, eu passei a confiar que eu estava fazendo uma obra debaixo de um poder de Deus. Então, meu irmão, você precisa de poder de Deus. E eu quero dizer para você que a fonte de poder é o Espírito Santo. E ele não vai vir. Ele já veio. Ele já está conosco, irmãos. Ele já está aqui. Nós não temos que orar para ele vir, porque ele já veio. Atos 2 vai dizer. Mas eu só quero ler Atos 2, do 37 ao 39. Pastor, o senhor falou que ia falar de Sara. Aguenta aí que eu já vou voltar com Sara. Espera que Sara está tranquila, vou voltar. Ouvindo eles essas coisas, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro estava pregando. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E o quê? Recebereis, porque existe dons do Espírito Santo, mas existe o dom, que é a pessoa do Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo está na sua vida, ó crente? E ele está aí esperando você ouvir a voz dele, mas a Bíblia diz que não entristecer, não apagar, não resistir ao Espírito Santo. Eu quero dizer para os irmãos que o Espírito Santo é um dom, é um presente. Todo cristão recebe um presente do céu, que é a pessoa do Espírito Santo. Você aceitou Jesus, você é templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que você é selado com o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Então você se arrepende, e você é batizado, e você recebe o Espírito Santo de Deus. É até o versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Irmãos, eu quero dizer que o Espírito Santo não foi só para o dia de Pentecostes. O Espírito Santo, ele é um presente do Senhor para a vida da igreja, para a caminhada da igreja, para todo momento na história da vida da igreja. E eu quero que você entenda que assim como Sara recebeu o poder, eu quero que você entenda que o crente tem que buscar estar cheio desse poder. Esses dias a gente foi lá orar, né, Oséias? Uma coisa que foi falado é o seguinte, irmão, não estou incentivando ninguém a beber, mas você já viu alguém ficar bêbado, bebendo 2 dedinhos de vinho por dia? Se o camarada na hora do almoço beber 2 dedinhos de vinho, ele fica bêbado? Sim ou não? Tem que encher o pote, fala. Eu quero dizer para você no sentido que nós temos que nos encher da presença do Senhor. Quantas vezes tem pessoas que só querem buscar 2 dedinhos e quer ser cheio? Busca 2 dedinhos do Senhor, sentiu um gostinho, acabou, e tá bom, e foi embora. E o Senhor quer te encher, o Senhor quer te fazer você ter experiência extraordinária com Ele. Amém, igreja?
Então, meu irmão, minha irmã, coloca isso no seu coração. Sara recebeu poder. Quem sabe hoje você está vivendo um momento que você fala assim, Senhor, eu preciso do poder do Espírito Santo para isso. Poder do Espírito Santo para criar um filho pequeno. Poder do Espírito Santo para criar um adolescente. Poder do Espírito Santo para criar um filho jovem. Poder do Espírito Santo, seja para qualquer faixa da vida, nós precisamos de poder do Espírito Santo de Deus. Coloca isso no teu coração. Irmãos, experimentar o poder do Espírito Santo na nossa vida é algo extraordinário. Quem já experimentou um pouquinho desse poder, é bom ou não é? Diga amém. Então, glória a Deus. Segundo, Sara, ela recebeu esse poder, mas ela se tornou também um exemplo para as mulheres. Lá em 1 Pedro, irmãos, esse versículo aqui, as crianças já saíram, né, boa parte, né, alguns menorzinhos ficaram aqui e outros, mas aqui nós precisamos falar muito sobre o casal, sobre o casamento, porque já tem acreditado que briga de elefante, quem sofre é a grama. Quem briga de elefante, quem sofre é a grama, e briga de marido e mulher, quem sofre são os filhos. O casamento, irmãos, ele tem que procurar ser o melhor possível. Nós temos que investir no nosso casamento, porque os filhinhos são uma coisinha linda, sim ou não? Daqui a pouco eles vão bater asa, irmão, vai tudo embora, vai para a faculdade, vão casar, e ó, bateu asa, e vai ficar você e a bonitona, você e o bonitão dentro de casa. É, isso aí. Então, olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 3, de 1 a 7. Irmãos, 6 versículos para as mulheres e um para os homens. Os homens basta mandar um que já está bom, né, Maurício? Para as mulheres tem 6, para os homens tem um. Presta atenção aqui, por favor, que esse versículo vai falar. Você sabia que às vezes tem gente que está orando, está jejuando e está clamando, e a sua oração está sendo impedida? Irmãos, biblicamente, a única coisa que pode impedir a oração de um crente é quando um marido e mulher não estão bem. Nem o diabo pode interromper a tua oração. Mas se marido e mulher não estiver bem, a oração é interrompida. E olha só o que vai dizer aqui a palavra do Senhor. 1 Pedro 3, de 1 em diante. Vamos levar em consideração que a Bíblia, ela tem um contexto histórico, certo? Mas os princípios, né, se mantêm. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno, seja o enfeite, e aqui não quer dizer que é contra, mas quer dizer que não é o mais importante. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também a si mesma se ataviavam, ou seja, se arrumavam, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Marido, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, quando nós falamos sobre família, é interessante, irmãos, que a Bíblia vai falar sobre o marido amar a sua esposa e a esposa ser submissa. O que é ser co-herdeiro? No céu é igual. Deus colocou uma hierarquia aqui na terra. Por que o homem é o cabeça do lar? Não é que ele é melhor, não. É porque Deus colocou uma hierarquia. E aqui é no sentido, há um contexto todo histórico naquela época. Patrícia, não precisa me chamar senhor amanhã.
tá? Não precisa me chamar de senhor. Mas ela precisa me tratar de maneira respeitosa, e eu tenho que tratar a minha esposa de maneira respeitosa e amorosa. Não estou dizendo que de vez em quando a gente não vai ter bico, porque nós somos seres humanos. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que você entenda que é um contexto histórico, mas nós temos que entender, irmãos, que nós temos que entender que a gente tem que vestir a mesma camisa. Irmão, você já parou para pensar? Amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre casal, sobre perdão, quanto tempo demora para você perdoar. Amanhã vamos falar um pouco sobre isso. Aí você vem amanhã. Mas eu queria que hoje você pudesse pensar nessa questão aqui da mulher, de você procurar ter bons modelos, bons exemplos. Você quer, minha irmã, ser uma mulher de Deus? Minha irmã, você quer ser uma mulher de oração? E eu não estou dizendo que não é o exterior o mais importante, é o coração. Eu quero que você entenda que realmente Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a sua vida, e nós temos que ter exemplos de Deus para a nossa vida. Qual é o exemplo que você tem procurado hoje? Porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Irmãos, um casamento em que não é organizado conforme a Bíblia manda, orienta, vai dar ruim. Então, eu queria que hoje as irmãs pudessem entender como é que está o seu tratamento dentro de casa com o seu esposo. Há um respeito, o marido também. A gente tem que tratar, irmão, tem que ter carinho, tem que ter amor, tem que ter respeito. Esses tempos atrás falamos sobre 3 tipos de casamento. O casamento que a moça casa, aí daqui a alguns dias chega para a mãe e fala assim: mãe, meu marido está isso, está aquilo, está não sei o quê, está muito ruim. Fala assim: vai acostumando, minha filha, que casamento é sofrer. Isso é um tipo de casamento. Vai acostumando que é assim mesmo, tem que sofrer mesmo e fica quieta que a vida é assim mesmo. E não aceita devolução. Os antigos ainda diziam assim: não aceita devolução. Eu lembro, pessoas iam casar e falavam assim: ó, vai casar com a minha filha? Não aceito devolução. Era desse jeito. Mas existe hoje também um tipo de casamento que muitas vezes as próprias mulheres conseguem uma independência financeira e não tolera mais nada. Eu não preciso do meu marido para nada. Há outro perigo aí. Há um outro extremo. Eu não preciso do meu marido para nada, que não presta para nada. No calor do momento, a pessoa fala muita coisa que não deve, sim ou não? Urubu é preto em todo lugar? Urubu é preto em todo lugar, não é? Então, no momento da situação difícil, às vezes ele ou ela, eu ou você, nós falamos coisas que não devemos. Mas existe a palavra, me perdoe. Existe a frase, me perdoe, me desculpe, eu te amo, que conserta muita coisa. Porque um casamento, irmão, casou, fez uma aliança. Tanto é que tem que fazer juramento. Lembra do juramento? Lembra que era na alegria? Lembra que era na tristeza? Lembra que era na saúde? Lembra que era na doença? Lembra que era na riqueza? Está chegando. Lembra que era na pobreza? Lembra? Por que casou e fez juramento e assinou papel e teve carimbo do cartório? E você ainda chamou Deus para testemunho? Então, agora, é hora de entender, se adequar, ter paciência, ter sabedoria e viver uma vida tranquila. Irmãos, você sabe qual é a pessoa que é mais invejada? Vou falar não. A pessoa que é mais invejada é aquela que tem uma família feliz. E não era para ter inveja também não. Porque inveja não presta para nada. Mas às vezes a pessoa fala assim: meu isso, meu aquilo, uma família. Quem tem uma família abençoada, você é milionário e você não sabe. E tem casamento que às vezes, irmão, tem que mudar muita coisa. Tem casamento que precisa de pequenos ajustes. E tem casamento que não tem problema, inventa um problema. Tem casamento, não, nós temos que brigar porque está muito normal esse negócio. Vamos arrumar uma briga porque isso aqui está muito calmo, vamos arrumar um barulho. Tem gente, irmão, que às vezes a vida está tão boa que tem que arrumar um problema. Entendeu? Brigou por quê? Brigou por causa da tampa do vaso. Brigou por quê? Por causa do lixo que não sei o quê. É problema seríssimo.
tem que mandar processar. Estou brincando. Só para você descontrair um pouco. Mas, irmãos, esse texto aqui fala sobre um casamento tem que procurar viver bem. Porque eu quero que você entenda que não tem faculdade para ser esposo e pai. É bem verdade que nossos filhos, quando chega o momento da idade deles, eles vão ter suas escolhas, eles vão tomar suas decisões. Mas eu quero que você entenda que a escola da vida, do lar, é a escola do seu filho. E você pensa que ele não está prestando atenção, mas ele está prestando atenção. Quem está ligado aí, diga amém. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus, para Deus nos ajudar. Porque, como eu falei, tem 3 modelos de casamento. Tem esse, sofra. Tem esse, não preciso. E tem o bíblico. O casamento bíblico, Deus quer ver os dois felizes. O casamento bíblico é um para honrar o outro, um para respeitar o outro, um para amar o outro, um para cuidar do outro, um para ser bênção na vida do outro. Esse é o casamento bíblico. Glória a Deus. Então, que Deus nos ajude. E a Bíblia diz assim, vos tornastes filhas. Esse versículo 6 aqui, falando sobre Sara, eu queria que as irmãs fixassem bem. Como fazia Sara, né? Obedecer a Abraão, Patrícia não precisa chamar de senhor, só, né? Da qual vós vos tornastes filhas. Os homens, filhos de Abraão, o pai da fé. As irmãs, filhas de Sara, do sentido espiritual. Quem entendeu, diga amém. Agora, outra coisa. Romanos 4, 18 a 20. Sara esperou, junto com seu esposo, contra a esperança, mas pela fé. Irmãos, às vezes Deus, né, quando eu falo às vezes, é até quase sempre, Deus tem planos para a nossa vida que a gente não entende. Por que às vezes não é mais fácil? Por que às vezes não é mais simples? Não sei, meu irmão, te explicar não. Eu só sei que Deus me chama um homem com 75 anos e fala para ele assim, você vai ser o pai de uma grande nação, e a esposa dele era estéril. E passou 10 anos. Naquela época a cultura permitia, ela tinha uma serva, e ela falou assim, ó, a gente não entendeu bem, porque Deus tinha falado com Abraão, Deus não tinha falado com Sara. E Sara querendo ajudar o seu esposo, falou assim, ó, tem aqui a minha serva, você vai conviver com ela aqui, ter intimidade, e vamos gerar um filho através dela, e eu vou cuidar. Só que onde ela estava, em Ur dos Caldeus, isso era uma coisa honrosa. Só que para onde ela foi, para Canaã, não era. Lá só era honrada a mulher que gerava a barriga. E Sara viveu os piores dias da vida dela, ela começou a ser humilhada. E aí, esse texto de Romanos 4, do 18 a 20, diz assim, olha, Abraão, lembra que Sara está junto, a esposa dele. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de multidões, muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de quanto? 100 anos, e a idade avançada de Sara, e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé fortaleceu, dando glória a Deus. E tem hora que tem gente que pergunta, por que o pastor está pedindo para dar glória a Deus? Porque quando você dá glória, o negócio melhora. Você vai dando glória a Deus, coisas acontecem. Você dá glória a Deus e alguma coisa acontece no mundo espiritual. Quem está ligado, diga amém. Isso aqui não é teatro, isso aqui é adoração, isso aqui é culto, isso é coisa séria, isso aqui é mundo espiritual. Porque ele creu contra a esperança. Pode voltar ao versículo 19, por gentileza? O versículo 18. Abraão, e vamos botar Sara junto, esperando contra a esperança. Você sabe o que é esperar contra a esperança? Ah, eu acho que não vai vir não, mas já que Deus falou, eu vou acreditar. Eu não estou confiando não. Eu
por mim, não vai dar certo. Mas Deus falou. Quem é que já não veio para o culto e ouviu uma pregação assim? Isso aí que se o pastor está pregando, para se isso acontecesse mesmo, ia ser tão bom na minha vida. Eu não estou acreditando, não. Irmãos, já aconteceu isso comigo. Eu ouvi uma pregação de um pastor pregando sobre restituição, profeta Joel, e vou restituir o tempo consumido pelo gafanhoto. Eu pensei assim, meu pai, se isso acontecesse comigo ia ser tão bom. E eu estava tão incrédulo. Aí quando Deus fez, irmãos, eu fiquei muito maravilhado. Eu quero dizer para você que tem hora que você tem que... Por isso que a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, porque até mesmo quando ele estava desanimado, mesmo quando ele estava sem força, mesmo quando as circunstâncias estavam tudo o contrário, ele continuou crendo no que Deus prometeu. Você está me entendendo? Tem momento, irmão, que tu não tem nada, tu só tem a fé. Abraão, esperando contra a esperança, creu para ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Continuando a leitura, por gentileza. Vamos repetir. E sem enfraquecer na fé. Sabe se tem alguém aqui que está começando a titubear? Está querendo enfraquecer na fé? Não. Não vai. Você vai continuar. Você não vai enfraquecer na fé. E embora levasse em conta, irmão, humanamente não dá. Fala comigo assim, humanamente não dá. Fala assim, mas eu tenho fé. Aí que está o segredo. Humanamente está difícil, está complicado, porque amortecido. Isso aqui eu tenho que falar mais para palestra de casais, porque aqui não é o ideal. Eu quero que você entenda que Abraão tinha 75 anos, passou 10 anos, ele tinha quantos anos? 85. Aí ele teve um filho com Agar. Mas agora o homem está morto, não morto, mas morto, entendeu? Morto. Mortinho. Morreu. Isso é palestra para casal. Mas deixa para falar deixa para depois. Deus fez o milagre. Você sabia que enquanto às vezes você estiver lutando com as tuas forças, você ainda não entregou tudo no altar, não entregou tudo na mão de Deus, você ainda está indo com a tua força, com o teu braço, por isso que Deus ainda não intervém. Deus vai intervir na hora que você colocar tudo no altar. Tudo no altar. Tudo no altar. Para você ter certeza que foi Ele. Amém, igreja? Glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Vai dando glória a Deus que tu vai sendo vitorioso. Olha o que diz o versículo 20. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas se fortaleceu. Tu era para dar um glória a Deus agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você não tiver nada que fazer, quando tiver tudo muito esquisito. Eu lembro um dia, irmão, que eu estava mal, mas pensa um dia que você está quebrado, nada que arroz de terceira. Eu comecei a orar agradecendo. Falei, agora eu não vou pedir nada, eu só vou agradecer o que está bom. Irmãos, a atmosfera mudou. Porque Deus, Ele se alegra muito onde tem um ambiente de gratidão, um ambiente de louvor, um ambiente de adoração. Lembra que em Nazaré, Deus não fez muitos milagres ali, Jesus, por causa do quê? Da incredulidade deles. Não deixa a incredulidade chegar no teu coração. Você tem que queimar em fé, pegar fogo em fé. Amém, meu irmão? E aí o que aconteceu com a história de Abraão e de Sara? Esse casal, Abraão tiver Isaac, Jacó, os 12 filhos, deu origem à nação de Israel. E nós estamos aqui hoje. Mas eu quero dizer que não foi assim. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, porque eu quero ler esse último texto, que vai falar, e aqui que eu creio que o Senhor vai tocar também muito no seu coração, porque tem hora, irmãos, que a gente quando olha para esses textos da Bíblia, a gente fala assim, quem sou eu? Coitado de mim. Mas eu queria que você entendesse que essa pessoa que nós estamos falando de Sara, essa mulher que gerou um filho numa idade avançada, que foi um milagre extraordinário de Deus, que deu origem a todo o povo de Israel. Eu quero que você entenda o dia que Deus visitou ela pela primeira vez. Aí o Joshua pode vir aqui.
Porque, irmãos, eu acho essa passagem aqui, como toda a palavra de Deus, ela é extraordinária. E foi antes de destruir Sodoma e Gomorra. Mas Deus foi lá fazer uma visitazinha para o seu amigo Abraão. Irmão, na Bíblia, a Bíblia fala que Abraão era o amigo de Deus. Não precisa ficar com ciúme não, que Jesus falou que ele é nosso amigo. Não precisa ficar com ciúme não. Antes eu ficava com ciúme, quando eu ouvi falar que Abraão era amigo de Deus, que Daniel era muito amado, eu tinha um pouco de ciúme. Aí quando eu fui ver em João, Jesus fala assim, eu já tenho vos chamado amigos. Por isso que a gente canta, achei um grande amigo. Aquele hino tão lindo. Agora, essa Sara, que foi essa mulher de fé, essa mulher que se tornou um exemplo para todas. Você sabe como é que foi no começo da caminhada dela? Olha só o que vai dizer Gênesis 18, de 1 em diante. Preste atenção. Apareceu o Senhor a Abraão, nos carvalhais de Mane, quando estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, possivelmente meio-dia, talvez. Levantou ele os olhos e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Quantos homens? Um era Deus, e 2 anjos que iriam para destruir. Aqui na Bíblia é chamada uma teofania, um Cristo encarnado no Antigo Testamento. Levantou ele os olhos e eis que 3 homens de pé na frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Ou seja, se não fosse Deus, mandaria levantar, como em outras passagens da Bíblia. Recebeu ali. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças. Refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz um pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs diante deles. Permaneceu de pé e eles debaixo da árvore, e eles o quê? Comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Já pensou se o Senhor entrasse aqui dentro da igreja e falasse assim, fulano, chamasse teu nome? Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás, mulher escutando atrás da porta. Abraão e Sara eram o quê? Já velhos, avançados em idade. E Sara já havia cessado os costumes das mulheres. Riu-se, pois, Sara, em seu íntimo, dizendo consigo mesmo. Sara disse com ela mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que riu Sara? Dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo velha?
Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, ele tinha 99, foi pai com 100, e ela uma jovem de 90. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Deus está perguntando. Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Irmãos, Deus tem um senso de humor muito grande. Deus deve ter feito uma cara de sério, e quando ele virou as costas, deve ter dado um sorriso. Sara riu, e Deus falou assim: tu vai botar o nome dessa criança de Isaac. Você sabe o que significa Isaac? Riso. Toda vez que ela chamava o filho, ela falava assim: eu não posso duvidar de Deus. Eu não posso duvidar de Deus. Oh, não posso duvidar de Deus, vem cá. Oh, não posso duvidar de Deus, vem aqui. Oh, não posso duvidar de Deus, vem cá me dar um abraço. Oh, não posso duvidar de Deus, vem aqui que eu quero te dar um beijo. Oh, não posso duvidar de Deus, vem aqui. Fica em pé. Deixa Deus ministrar o teu coração. Eu quero dizer para você que ninguém, da noite para o dia, se torna um pai da fé. Ninguém se torna uma mulher que é mãe das mulheres crentes. Isso não é da noite para o dia. Essa grande mulher de Deus, quando Deus falou, ela riu. Aquele riso, aquele sorriso amarelo. Pastor, o senhor está falando isso, pastor? Só me desculpa, mas eu não acredito. Eu não acredito, pastor. Isso aqui é emocionalismo. Não, é poder. Aqui é a igreja. Aqui não é teatro. Aqui é a igreja do Deus vivo. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor, exalte a Ele. Ela recebeu poder para ser mãe. Você está precisando de poder para quê? Poder para quê? Tem que ser para exaltar o nome do Senhor, tem que ser para glorificar o nome dEle. Não é para zombar de ninguém, não é para escarnecer de ninguém, não é para querer ser orgulhoso, mas é que a glória de Deus seja mostrada em tua vida e através da sua vida. Mas quem sabe hoje você vai começar com um sorriso amarelo. Eu não ri, pastor. Eu quando vim para esse culto, eu não queria mesmo não. Eu não estava com vontade nenhuma. Eu fico imaginando Sara, a barriga foi crescendo. E não foi crescendo, né? Primeiro, Deus fez ela ficar viva. Reposição hormonal de mistério. Ele, deixa para lá. Deus tocou no homem. Porque o único que foi nascido do Espírito Santo foi Jesus. Ali foi o amor de um homem, de uma mulher. E eu queria que hoje você entendesse que a gente começa na fé assim. Tem hora que a nossa fé é só um encontro com Deus. E parece até que Deus está prometendo coisas. Não pode acontecer comigo não. Eu quando comecei a frequentar a igreja, eu sentava lá atrás e falava, eu me via pregando. Eu falei, eu estou ficando doido. Eu estou ficando maluco, não pode. Eu estava lá atrás. E eu vi o pastor pregando, e eu me via pregando. Eu falava, tu está ficando maluco, Zé Carlos? Eu ria de mim mesmo. E agora eu estou aqui, agora eu estou aqui, agora eu estou aqui, agora eu estou aqui, agora eu estou aqui. Ah! Aleluia! Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Responda! Não. Para Ele não. Para eu e você sim. Eu não sei nadar. Você sabia? Se algum dia eu for para o sítio, cuida de mim. Eu não sei nadar. Eu não sei um monte de coisa, irmãos. Eu sou um pato para muita coisa. Mal sei trocar uma lâmpada.
sou frágil, eu sou fraco, mas o meu Deus é forte, o meu Deus é poderoso. A Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então hoje, você pode fazer um ato profético. Levanta a mão para o céu e diga: Senhor, me dá poder. Senhor, me dá poder. Me dá poder que Jesus conquistou naquela cruz do Calvário, com seu precioso sangue. Ele ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Senhor, dá-me o poder do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Vamos começar? Quem sabe tem gente que está algum tempo no Evangelho, mas hoje vai ser um recomeço. Hoje vai ser um recomeço. Hoje vai ser um recomeço de uma caminhada. Hoje vai ser um recomeço, uma retomada de experiência, uma retomada de propósito, uma retomada de caminhada. Em algum momento você saiu daquilo que ele tinha planejado. Quem sabe tem gente aqui que está zerado. 0 quilômetro de experiência na igreja, 0 de experiência com Bíblia e oração, 0, e Ele quer começar algo contigo, em nome de Jesus. Vamos adorar esse Deus. Abraão preparou um banquete. Aqui não tem essas coisas, mas aqui tem glória, aleluia, louvor e adoração, amém? A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor anda no meio do candeeiro, Ele anda no meio da igreja, amém? Então quero te convidar a adorar esse Deus todo poderoso.